Olá, dando continuidade à nossa aula, hoje estaremos falando sobre aliança noética. Bem, nós sabemos que passamos pela edênica, pela adâmica, e nenhuma das coisas que tem acontecido, que aconteceram, foi que a aliança foram quebrada. Nessa aliança noética, nós vemos aqui que Deus, ele começou a observar que a humanidade, de certa forma, não tinha jeito. A humanidade que foram constituídas depois, através de Adão e Eva, elas continuaram pecando o tempo inteiro. E o que acontece? Deus ficou muito chateado com o que ele estava vendo. O homem, ao invés de se aproximar de Deus, como ele criou o homem no Jardim do Éden, da forma que ele queria que o homem estivesse ligado com ele, que o homem estivesse adorando a Deus, vendo a sua glória ser manifestada. Aqui se vê nessa aliança noética que o homem, ele se distancia de Deus. Aqueles que nasceram através de Adão se distanciaram de Deus e cada dia mais se aprofundaram em pecar. Deus olhou dos céus e ficou tão enraivecido com aquilo e disse: eu vou destruir essa humanidade que eu criei, eu não aguento mais, eu não quero, eu vou destruir com água. E quando Deus estava naquela preparação para destruir a humanidade que pecava o tempo inteiro, a Bíblia chega a falar diz que eles casavam-se, davam-se em casamento e não olhavam para Deus, não queriam nem saber de Deus. E aí Deus olha do céu e vê um homem chamado Noé. Olha que graça, né? Um homem chamado Noé. De toda aquela humanidade, da época que existia um homem chamado Noé, que ele tentava agradar a Deus, ele andava na presença de Deus, ele procurava fazer seu sacrifício, ele estava constantemente na presença do Senhor. E aí Deus coloca no seu coração de salvar Noé e a sua família. Imagina a humanidade inteira e Deus salvar apenas 8 pessoas. Então Deus dá uma ordem para Noé: olha, Noé, eu vou destruir a terra e eu vou mandar um dilúvio. A terra não era uma terra que chovia, mas Deus fala para eles: eu vou mandar um dilúvio para ele, eu vou mandar um dilúvio. E aí Deus fala para ele: olha, você constrói uma arca para mim, e essa arca vai representar, né, a tua salvação. Essa arca vai abrigar você, a sua família, aqueles que quiserem entrar na arca, aqueles que quiserem ser salvos. Essa arca é a arca da salvação. Essa arca é a arca que vai salvar aqueles que quiserem serem salvos do dilúvio. Todos aqueles que entrar na arca, eles vão ser salvos. E disse: e você vai colocar na arca para que se salve um par de animais, né? De todos os animais que existem na terra vão entrar. Aqueles que são comíveis vai entrar 3, mas aqueles que não são 2. E assim, queridos, a palavra de Deus discorre nessa aliança noética de que Noé, ele passa muitos anos construindo uma única arca. E todos os dias Noé pregava o evangelho. Ou seja, todos os dias, enquanto Noé estava lá batendo o prego, betumando a arca, todos os dias ele falava: vai acontecer um dilúvio, a terra vai ser dissolvida, a humanidade vai se acabar, mas aqueles que entrar na arca serão salvos. E aí a Bíblia fala que Noé, quando chega o dia, Noé entra na arca juntamente com sua família. Ele coloca os animais e depois ele entra na arca juntamente com a sua esposa, suas filhas e também os esposos. E ali eles entram naquela arca e se salvam, né? Assim é a história que está escrita na palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 9.
onde se fala desse dilúvio, né? Se você olhar no seu e-book, você vai ver que está aí, né, em Gênesis capítulo 9, onde fala do dilúvio. Deus destruiu a humanidade, porque ele se cansou de olhar para a humanidade que só pecava. Parece para você como algo de hoje, né? Como a humanidade de hoje. Quanto a palavra de Deus é sendo pregada, quanto essa palavra é falada, quanto essa palavra é anunciada, e você abre o canal da televisão e você olha que a humanidade, né, está ouvindo Deus através do rádio, através da TV. Você sai pela rua, tem portas de igreja aberta, pessoas que estão orando, e nós vemos que o reino de Deus é anunciado, mas parece que as pessoas não querem dar ouvido na palavra da salvação, né? Não querem dar ouvido nessa palavra. Sabemos que o dilúvio demorou 152 dias sobre a terra, até o dia que Deus deu ordem para Noé para que ele saísse da arca. Ele, os seus filhos e toda a sua casa. No capítulo 9 de Gênesis, no seu e-book, versículo 1, fala de promessas, né? De promessas de bênção. Quais são essas promessas de bênção? Noé e sua família são abençoados. Lá no capítulo 9, a Bíblia fala que Noé foi abençoado por Deus. E aí Deus dá uma palavra que, se você que tem assistido essas aulas, você vai meditar que a promessa que estava lá no Jardim do Éden, na aliança edênica, que ele fala frutificar e multiplicar, ele também fala para o homem lá na aliança adâmica. E agora, na noética, Deus também fala frutificar e multiplicar. É a ordem que Deus dá para aquele povo, né, para os filhos de Noé. E diz para eles: domine sobre as criaturas. E mais uma coisa, lá no Jardim do Éden, na aliança edênica, nós vemos que Adão, ele comia a semente e os frutos da terra. Lá na adâmica, eles passam a comer pão, lavrar a terra e comer pão. Aqui, eles passam a comer carne, né? O povo come carne. Então, queridas mulheres abençoadas que estão aí assistindo essa aula, eu quero dizer para você que as promessas de Deus, elas não caem por terra. As promessas que o Senhor tem para a sua vida, elas continuam de pé. Se Ele te prometeu, Ele garante a vitória, amém? Ele garante isso para você. E aqui nesta aliança noética, no seu e-book, você vai ver que o dilúvio, ele veio sobre a terra, e a Bíblia fala que Deus, ele se arrepende de destruir o homem, de ter enviado o dilúvio sobre a terra e destruir o homem. E aí no seu e-book ele fala das promessas de maldição, né, que tem sobre aqueles que desobedecem, como Cão, né, que desonram seu pai. Ele fala sobre a fé e a obediência, a questão de não comer sangue, não participar de sangue. E nessa palavra, né, do Senhor, na Bíblia Sagrada, no capítulo 9, ali discorre que Deus ele faz uma promessa para o homem, né? E quando ele, através da aliança que ele faz com o homem, quando ele coloca um arco no céu e garantindo, através daquela aliança, que ele jamais, novamente, ele não destruiria a terra com água. Ele não destruiria a terra com água, porque ele via que a humanidade realmente era má de natureza, né? A sua imaginação já era má de natureza. E o que me chama a atenção também no e-book, se você olhar, é do juramento, né? Que Deus jura, falando que não vai destruir. E também quando ele fala sobre os sacrifícios de animal que é feito, quando ele ali é colocado o animal sobre o altar, e há o sacrifício de animais e aves limpas. E também lá na adâmica, e na edênica e na adâmica, Deus é mediador. Aqui nessa aliança, Noé, ele é o mediador. E o santuário é o altar. Amém? Então,
que você seja impactado pela palavra de Deus, que você seja impactado por saber que Deus, ele é seu mediador, saber que o Senhor, ele continua com você, e que ele é um Deus de aliança, e que a sua aliança, ele jamais deixará de fazer aliança com o homem, ele jamais deixará de ter aliança com o homem, ele vai continuar tendo aliança com este homem, ele jamais deixará de proteger o homem, de guardar o homem.